Olá pessoal, chegando aqui com mais uma questão, a quarta questão da nossa playlist de revisão para o Enem, né? A questão diz o seguinte, vamos lá, direto. O gráfico ilustra o comportamento das expressões P em função dos volumes V em duas transformações consecutivas, AB, olhando para o gráfico, AB e BC, ó, BC, esse trecho aqui, sofridos por certa massa de gás encerrada em um recipiente dotado de êmbolo, como o cilindro de um motor à explosão. Sabe-se que há uma relação entre os volumes ocupados pelo gás na transformação AB. Ali diz aqui, a relação é isso aqui, ó. Volume de A é igual a duas vezes o volume de B. E também entre as pressões. Então veja só, pressão de C é igual a duas vezes a pressão de B, que é igual a 4 vezes a pressão de A. Isso aqui vai ser importante, a gente vai já buscar esses dados aqui. É correto afirmar que as transformações AB, ou seja, essa transformação aqui, AB e BC, pelas quais o gás passou foram respectivamente. Então, olha só, vamos primeiro determinar essa transformação aqui de A para B. Essa aqui está muito fácil, só você olhando dá para identificar. Mas a gente não sabe exatamente qual é essa B ainda. A B vai ser uma dessas, isotérmica, isovolumétrica, adiabática, essa coisa toda, né? Só lembrando, essas transformações gasosas de maneira geral. A transformação isotérmica é aquela que ocorre a pressão constante, né? A transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante. A isotérmica é aquela que ocorre a temperatura constante. Não sei se eu falei errado anteriormente, mas se eu falei, estou corrigindo. Repetindo, iso quer dizer igual, térmica. Isotérmica ocorre a temperatura constante. Isobárica quer dizer que é a transformação que ocorre a pressão constante. E a isométrica é aquela que ocorre a volume constante. Essa volume constante tem três nomes: isométrica, isocórica e isovolumétrica. Diz respeito à mesma coisa, volume constante, ok? Então, sabendo disso, a gente tem que saber também qual é a equação geral dos gases. Qual é a equação que relaciona isso? Vou colocar aqui. Olha. Então, a equação geral dos gases é P, vou chamar o primeiro termo A, ou seja, o estado inicial A e o estado final B. PA, VA, ou seja, pressão de A vezes o volume de A, dividido pela pressão, dividido pela temperatura, aqui caiu, vamos de novo, pela temperatura de A. Então, essa aqui é a transformação no estado A. É igual a, no estado B, vamos ter PB vezes o volume de B, dividido pela temperatura de B. Um detalhe interessante é que essas temperaturas, obrigatoriamente, elas têm que estar, se for uma questão com dados, com valores numéricos, ela tem que estar obrigatoriamente na escala Kelvin, tá certo? Vamos lá. Vamos substituir aqui o que nós temos. Pressão de A, esse primeiro momento aqui, olha, em A, vamos manter os índices que está aqui. Pressão de A vezes volume de A dividido por temperatura de A igual a... Vamos lá. Quem é a pressão de B? Vamos consultar os nossos dados aqui. Olha. Veja só isto aqui. Ó. Ele está dizendo que 2 vezes a pressão de B é igual a 4 vezes a pressão de A. Então, eu posso dizer que a pressão de B vai ser igual a 4 vezes a pressão de A dividido por 2. Não é isso? Isto é, a pressão de B é igual a 2 vezes a pressão de A. Certinho isso? Olha, analisando isso aqui, ó. Isso aqui vai resultar nessa situação aqui. Então, vamos lá. A pressão de B é 2 vezes a pressão de A. Muito bem. Quem é o volume de B? Olha, o volume de B, olhando para cá, o volume de B vai ser igual
A, o volume de A dividido por 2. Olha, 2 passou dividindo. Então, o volume de B vai ser VA sobre 2. Tudo isto dividido para a temperatura. Tudo isso dividido para a temperatura de B. Vamos lá, vamos resolver o que dá para recortar aqui. Vamos lá. Esse VA divido com esse VA. Esse PA eu divido com esse aqui. E isto aqui, esse 2 corta com esse 2. Ficou o que, gente? Ficou essa igualdade. Ou seja, a temperatura de A é igual à temperatura de B. Isto é, a temperatura aqui, neste ponto A, ela é igual à temperatura neste ponto B. Isso implica dizer que isso é uma transformação o quê? Isotérmica, certo? Olha, já sei que é uma dessas, isotérmica é A ou B. Vamos analisar a segunda parte. Então, olha, de A até B, já descobrimos por essa relação que é uma transformação isotérmica. E de B, deixa eu dar a cor aqui. E de B até C, que transformação é essa? Olha só para esse gráfico e analise esse eixo aqui. Este eixo aqui é o eixo que está representando a pressão. Pressão de A, pressão de B, ela está o quê? Está mudando. Ó. De B até C está mudando. E esse eixo aqui é o que representa os volumes. Então, veja. Para uma determinada pressão, mais precisamente a pressão de B, o volume era esse aqui, VB, certo? Lá em C, nesse ponto C, para essa pressão de C, o volume é exatamente o mesmo, VB, é exatamente o mesmo. Isso implica dizer que esse trecho aqui é uma transformação isovolumétrica. Vou parar por aqui, isovolumétrica, certo? Ou isométrica, enfim. Lembra que eu disse que quando o volume é constante, tanto pode se chamar de isovolumétrica, isométrica e ainda de isocórica? Então vamos lá, qual é a opção que temos aqui nas nossas alternativas? Que primeiro na ordem, ou seja, respectivamente isotérmica temos aqui. E na sequência, B está dizendo que é isobárica. A gente já viu que a pressão não é constante, pelo contrário, a pressão varia bastante. E esse, na letra A, além do isotérmico que está marcado aqui, né, que a gente amarrou essas duas, está dizendo que é isométrica. Portanto, a resposta correta é letra A, ok? Então, gente, tchau, tchau, até a próxima.